Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Visão Panorâmica das Escrituras. Hoje nós vamos estudar o período dos juízes, né? O livro de Juízes. Nós vamos entender como era a situação de Israel nesse período. Mas, só para nós recapitularmos de forma rápida, na última aula, nós falamos sobre as conquistas de Israel sobre a terra de Canaã, né? Nós vimos que, liderados por Josué, eles invadiram a terra de Canaã e conquistaram a terra, e no final da vida de Josué, a terra foi dividida entre as 12 tribos. Você vai ter aí na sua página 29 um mapinha de como a terra ficou dividida depois dessas conquistas. Mas, para que nós possamos entender ainda mais o período dos juízes, nós precisamos entender que começou a partir de uma decisão que não foi acertada, de algo que os israelitas não cumpriram rigorosamente no período das conquistas, e isso vai influenciar muitos israelitas no período dos juízes. Do que eu estou falando? Quando eles foram conquistar as terras, né, ali de Canaã, a ordem de Deus foi clara no sentido de que eles deveriam invadir essas terras, conquistar essas terras e destruir todo mundo que vivia ali, para que eles pudessem assumir essa terra, né? E nós vamos ver, conforme você vai lendo o livro de Josué, você vai ver que os israelitas não cumprem atentamente ao que o Senhor Deus disse. Eles fazem aliança com algumas nações, né, alguns povos que moram ali. Eles não destroem totalmente, né? Muitas nações ficaram ali isolados, sobraram remanescentes, né, no final da vida de Josué. E quando a terra foi dividida, sobrou muitos israelitas ali, vivendo na terra de Canaã. E isso vai gerar uma série de consequências para a nação de Israel com o passar dos anos. Muitos anos depois da morte de Josué, a nação de Israel vai viver, na época dos juízes, um período de fracassos, porque eles vão se tornar muito influenciados por essas nações. Eles vão cometer vários pecados, porque eles, em vez de serem influenciadores, eles acabaram sendo influenciados por essas nações. E nós vamos ver alguns pecados que essa nação, a nação de Israel, cometeu pelo fato de não terem expulsado todos da terra, todos os povos estrangeiros da terra de Canaã, tá bom? Então, estou na página 29, vamos começar então a falar um pouco sobre o período dos juízes e vamos falar um pouco sobre quais são os pecados que Israel cometeu nesse período e as consequências que isso gerou para a nação de Israel. Bom, você tem uma introdução aí que você precisa preencher, as partes vermelhas na sua apostila. Então vamos ver e entender um pouco mais sobre o período dos juízes. O livro de Josué registra as vitórias da nação de Israel. E o livro de Juízes registra os fracassos. Depois de terem tomado a terra de Canaã e repartido entre as 12 tribos, agora tinham o dever de expulsar os cananeus, que eram muitos e ocupavam grande parte das terras. Mas Israel não cumpriu o seu dever. E após a morte de Josué, assim era a situação do povo, né? Juízes 17 e Juízes 21 são alguns textos que eu pedi para você ler, para você entender qual era a situação naquele período de juízes. E a situação era essa: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que queria. E assim começou um período triste, ruim e de crise caracterizada pela desordem e um afastamento dos mandamentos divinos. Por isso, Deus levantou homens das várias tribos para orientar o povo. Esses homens receberam o nome de juízes e lideraram a nação por um período de 300 anos, desde a morte de Josué até o início do reinado de Saul. Então, esse era um período obscuro da nação de Israel, onde Israel cometia muitos pecados.
Então, para que o Deus ajudasse esse povo, ele levantava juízes. Você tem o nome de alguns juízes aqui, né? Tem mais, conforme você vai lendo o livro de Juízes. E aqui os pontos aonde esses juízes eles exerceram o seu juízo, né? Como papel como juiz. Então, para você ter uma ideia, Otoniel exerceu aqui o período do seu juízo, né? Como juiz sobre Israel na tribo de Manassés, né? Eude exerceu aqui, né, na tribo de Benjamim, né, próximo a Jerusalém, entre Benjamim e a tribo de Judá. Então, aqui para você ter uma noção de aonde cada juiz exerceu aí o seu papel, né, como juiz, orientando o povo, tá bom? Então, essa era a situação da nação de Israel, tá? Eles faziam o que queriam, né? Essa era a situação do povo. Não havia rei e cada um fazia o que queria. Então, essa era a situação do povo de Israel. Eles estavam se tornando falhos com a lei que Deus deu para a nação de Israel, a aliança que Deus firmou com Israel. Eles estavam sendo falhos com essa lei. Eles adotaram costumes pagãos. Então, lembre-se, sobrou muitos remanescentes. Vários povos pagãos permaneceram entre os israelitas aqui, porque eles não dominaram, não conseguiram expulsar todos. E eles foram influenciados pelos costumes pagãos dessas pessoas, desses povos que permaneceram ali. Eles fizeram alianças com outros povos, né? Então, você vai ler já nos primeiros capítulos de Josué, no período da conquista, eles já fizeram aliança com uma nação vizinha, com uma cidade vizinha, um povo vizinho, né, da cidade de Jericó, né, conforme você vai lendo o livro das conquistas. E isso gerou consequências no período dos juízes, né, o fato deles fazerem alianças com essas nações. Eles praticavam imoralidade sexual. Então, esses povos pagãos, eles viviam dissolutamente, né? Então, os israelitas começaram a praticar essa imoralidade e começou a entrar essa imoralidade dentro da nação de Israel. Eles realizavam casamentos mistos. Deus já ordenou lá na lei. Não deem seus filhos ou suas filhas para fazer casamentos com outras nações, casamentos mistos. Foi ordem de Deus. E eles estavam descumprindo essa ordem, fazendo casamentos com outros povos. Eles tornaram-se idólatras. Isso tem relação com a letra B, o fato deles adotarem costumes pagãos, fizeram deles idólatras, adorarem deuses, dos deuses cananeus, né? Os deuses dessas outras nações que ficaram ali. E a letra G tem relação com a letra A, eles foram falhos, eles foram desobedientes à lei que Deus deu para eles. Então essa era a situação da nação de Israel no período dos juízes, né? Então vamos entender um pouco mais o padrão e a situação em que eles viviam. Estou na letra A, página 29. Então, padrão e a situação. O livro de Juízes revela uma sequência triste na história de Israel, dessa época, que pode ser exemplificada com 4 palavras. Então, conforme você vai lendo o livro de Juízes, você vai ver esses 4 pontos acontecendo sucessivamente, como se fosse um ciclo. Então, você vai ler lá, vai acontecer o número 1, 2, depois a gente vai ver com calma no próximo slide o 3 e o 4. Então, esse processo nós chamamos de ciclo dos juízes. Eu vou pôr uma imagem depois do terceiro slide aí à frente, onde você vai ver como funcionava esse ciclo. Então, conforme você vai lendo o livro de Juízes, esse ciclo se repetia na nação de Israel, nesses anos em que eles estavam vivendo nesse período. Então, vamos entender como funcionava esse ciclo e como funcionava cada momento, conforme você vai lendo. Então, número 1, página 29, os vermelhos aí você precisa completar, eles estavam em pecado. Então, esse era o problema maior de Israel. Eles estavam se afastando dos caminhos do Senhor, eles caíram no pecado da idolatria,
adotaram costumes pagãos, né, costumes religiosos pagãs, praticavam imoralidades associados a esses cultos pagãos, casamentos mistos que eram proibidos, Deus proibiu na lei. Então, essa era a situação, eles estavam em pecado. Eles estavam vivendo na prática do pecado. E devido a essa prática vinha o castigo, que é o número 2. Eles eram castigados com invasões de nações inimigas, as quais roubavam, oprimiam, escravizavam e até expulsavam os israelitas de suas terras. Então, foi um período muito triste na nação de Israel, porque por causa do pecado, o pecado gera consequências. Então, as terras que eles conquistavam, muitas vezes eles perdiam de novo. Eles eram oprimidos por nações inimigas. Eles eram escravizados por essas nações que viviam ali. E em alguns momentos você vai ver que eles eram obrigados a pagar tributos para nações inimigas, para nações estrangeiras. Tudo isso devido ao pecado que eles cometiam. Tá bom? Então, eles estavam em pecado, cometiam pecado, o pecado gera uma consequência. Deus mandava um castigo para eles. Uma nação estrangeira, uma nação inimiga oprimia, escravizava essa nação. E aí o que acontecia? É o terceiro, né? Você pode preencher aí. Depois de todo esse processo, havia o arrependimento. No meio de tanto sofrimento, o povo, os israelitas, eles clamavam a Deus por socorro e eram atendidos. Eles abandonavam a idolatria dos seus opressores e voltavam à adoração a Deus. Então, quando havia esse arrependimento por parte do povo, Deus mandava a libertação ou salvação. Eu vou usar a palavra salvação, mas também você pode entender como uma libertação. Assim, Deus chamava um juiz que iria salvá-los das mãos dos inimigos. Quando eles ouviam esses juízes, o sofrimento e a opressão e o castigo chegavam ao fim. Então, esse era o chamado ciclo dos juízes. Né? Conforme você vai lendo, esse ciclo se repete durante todo o livro. Nós vamos entender um pouco mais ali na frente. Mas, devido a esse arrependimento que eles tinham, Deus mandava um juiz para libertá-los dessa nação inimiga que estava oprimindo eles, que estava destruindo eles. Né? Então, essa era a situação, esse era o padrão e a situação que Israel vivia. Né? Eles estavam em pecado, eles recebiam o devido castigo como consequência. Depois de muito tempo sobre esse castigo, eles se arrependiam e Deus mandava um salvador, um libertador para libertá-los. Então, esse é o chamado ciclo de juízes. Conforme você vai lendo o livro de Juízes, vai ver. Israel fazia o que o Senhor reprova e Deus... você vai lendo lá os capítulos, né, vai acontecer o primeiro ponto. Né? Israel faz o que é mal perante o Senhor, o que o Senhor reprova, e Deus envia uma nação opressora. Esse é o castigo. Né? Vai oprimi-los, vai escravizá-los, vai obrigá-los a pagarem tributo. Depois de algum tempo, eles vão clamar a Deus por arrependimento. Deus vai mandar um juiz e ele vai derrotar a nação opressora. A nação opressora era derrotada sobre a liderança desse juiz. Então esse ciclo se repete, porque depois que houve a libertação desse juiz, o povo vai viver um período de paz enquanto esse juiz está vivo. Depois que esse juiz morre, passa algum tempo, você vai continuar lendo o livro de Juízes, você vai ver que Israel vai cair de novo no pecado. Israel vai fazer o que é mal perante o Senhor, e esse ciclo se repete durante todo o livro de Juízes. Então, conforme você vai lendo, você vai ver o número 1, 2, 3, até chegar ao 4. Houve a libertação, o povo, depois que o juiz morre, o povo volta a fazer o que era mal. Todo o processo acontece até que Deus levante outro juiz. Então, você teve uma tarefa para você fazer. Então, essa era a tarefa que você precisava fazer. Você tinha que completar o nome de alguns juízes
libertadores, né? Então, é só para você entender um pouco mais esse processo, esse ciclo de juízes que acontecia, né, nesse livro. Então, a letra B é o exemplo. Escravos de quem? Quantos anos e qual era o castigo? Então, você tinha que ler esses textos, ok? E para você identificar qual era o juiz libertador. Então, lá em Juízes 3, você vai ver que é o mesmo processo. Israel faz o que o Senhor reprova, andando nos caminhos que o Senhor não aprova, e Deus vai mandar um castigo, que é a Mesopotâmia. Então, o rei da Mesopotâmia vai oprimir os israelitas por quanto tempo? Por 8 anos. Eles vão ser oprimidos, vão ser escravizados, ou vão ter que pagar tributos, conforme você foi lendo. E Deus, depois que o povo clama por um libertador, clama por arrependimento, Deus vai mandar um libertador, que é Otoniel. Otoniel se levanta para lutar em favor de Israel, para libertá-los das mãos da Mesopotâmia. E todo esse processo continua. Depois da morte de Otoniel, o processo volta novamente. O povo é oprimido pelos moabitas, agora vai ser por 18 anos, por causa do pecado, por 18 anos eles são oprimidos pelos moabitas. E depois de 18 anos, depois de clamar ao Senhor por arrependimento, Deus vai mandar um juiz, Eude, e depois Sangar, né? Conforme você vai lendo. Depois, o processo começa de novo. Agora é a vez dos cananeus, que vão oprimir por 20 anos a nação de Israel. Tá? E depois de 20 anos, Débora e Baraque vão se levantar, vão ser chamados por Deus para libertar o povo. Depois, o ciclo se repete. Depois, os medianitas vão oprimir o povo por 7 anos e Gideão vai ser o juiz libertador. Lá no capítulo 10, os filisteus vão começar a oprimir, mas a maior parte vai ser pelos amonitas, e vai ser por 18 anos. E Jafté vai ser o juiz libertador. Depois, em Juízes 13, os filisteus voltam a assolar, a perturbar os israelitas, agora por 40 anos. Imagine tanto tempo sendo castigado, sendo oprimido, sendo escravizado, sendo obrigado a pagar tributos por 40 anos. E depois Deus vai levantar um juiz chamado Sansão, né? Então, uma história bastante conhecida, né? Mas esse era o padrão de vida dos israelitas naquela época. Então, por isso, esse ciclo se repete. Então, você entende-se. Depois da morte de Otoniel, o povo voltou a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois, Eude e Sangar libertaram o povo. Depois o povo foi e fez tudo errado de novo. Então, esse é o ciclo dos juízes, tá bom? Então, esses são exemplos de alguns juízes. Você vai lendo o livro de Juízes, você vai ver que teve muitos juízes. Teve Jair, teve... eu esqueci o nome do outro. Teve o próprio... Samuel foi um juiz também, mas ele não era um juiz guerreiro, né? Vou dar o exemplo aqui embaixo, né? Aqui embaixo você está vendo que eu coloquei juízes menores e juízes maiores. Então, durante a época dos juízes, existiam 2 tipos de juízes. Existiam os chamados juízes menores, eles eram governadores. Eram pessoas mais velhas, geralmente anciões, chamados de governadores. Eram escolhidos em tempos de paz. Exemplo, né, o último juiz aí que foi Samuel. Então, esses juízes eram geralmente pessoas mais velhas e cuidavam da parte não só religiosa, mas também da parte de cumprimento da lei, né? Para que o povo cumprisse a lei. Então, esses eram alguns juízes menores. Mas a maior parte dos juízes que aparecem nesse livro são os chamados maiores, que eram guerreiros, líderes, homens chamados por Deus para ir à frente de guerra, né? Pessoas mais novas, guerreiros, generais de exércitos, eram escolhidos em tempos de guerra. Então, esses aí que está registrado aí na sua tarefa que você fez, né? Eu coloquei exemplo de Gideão, Sansão, homens que foram chamados para ir para a guerra, para derrotar essa nação, liderar a nação de Israel na batalha contra essas nações estrangeiras,
para que eles pudessem ser libertos. Tá bom? Então, esse foi o período dos juízes, tá bom? Um período triste, um período obscuro, um período de tristezas, porque eles não cumpriam a vontade de Deus. Eles não foram obedientes. E eles estavam, na verdade, colhendo o que eles estavam plantando, tá bom? Então, esse foi o período dos juízes. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, comentário, você pode mandar. Vamos interagir e conversar um pouco mais sobre esse período dos juízes, tá bom? Então, no próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre o Reino Unido, tá? Então, fique com Deus e até a próxima aula.